Ciao a tutti! Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a situação atual da Itália com relação ao coronavírus. Como eu contei no vídeo anterior, no dia 26 de abril de 2021, quase toda a Itália ela ficou em zona gialla, ou seja, em região amarela, com exceção de 5 ou 6 regiões que ficaram ainda entre a região laranja e a região vermelha. Mas em linhas gerais, a gente fala que a Itália ficou toda amarela, ou seja, com liberdade de poder sair de uma cidade para outra para turismo sem motivo, seja motivo de trabalho ou de saúde, de emergência, enfim, você não precisa mais de motivo para sair da sua cidade. E desde o ano passado, mais ou menos nesse mesmo período do ano, é que a gente não podia sair da própria região, né? Então a gente tava super fechado, assim, se você mora no Vêneto, você podia sair só dentro do Vêneto quando a Itália tava em zona gialla. Se você morava na Emília-Romagna, só podia sair dentro da própria região. Se morava na Lombardia, podia sair só dentro da Lombardia, assim sucessivamente. A gente teve em outros momentos do ano de 2021 zona gialla na Itália, mas não era permitido o deslocamento de uma região para outra, mesmo que as duas regiões fossem giallas. E agora, ao contrário, está liberado o deslocamento de uma região para outra, né? Que é uma das maiores mudanças que teve depois desse último decreto. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive nesse final de semana. Eu saí, então, aqui do Vêneto, né? E fui para Lombardia, mais especificamente para Milão, no final de semana. E uma coisa legal que eu ouvi uma guia falando foi que ela fez no ano de 2021, no sábado, a primeira visita guiada dela em inglês, né? Então é sinal de que o turismo ele tá retornando. A gente encontrou ali na frente do Duomo também um casal que não era italiano, porque a gente se comunicou com eles através da língua inglesa, né? Então, o que pediu pra gente bater umas fotos da família era um pai, uma mãe com uma criança, um menino pequeno. E, enfim, eles também estavam aí para turismo, né? Então, a gente encontrou, assim, viu que tinha pessoas com um mapinha, olhando o celular na rua. Então, tava realmente bem movimentado, né? A cidade em si estava cheia, tinha muita fiscalização. Eu encontrei ali... Por exemplo, no ao redor assim, dos pontos turísticos tinha muita polícia, a polícia local estava por tudo, o Duomo estava cercado de polícia local. Inclusive, numa das caminhadas em que a gente estava fazendo, próximo ao Duomo, a gente foi parado, né? A gente estava caminhando a pé mesmo. E teve um policial que nos parou muito tranquilamente, bem educado, disse que estava fazendo um controle habitual. E ele pediu os nossos documentos, eles olharam os documentos, foram consultar alguma coisa realmente, porque ele entregou para um outro policial que estava dentro da viatura, né, dentro do carro. Eu vi que ele pegou os documentos, ligou para alguém, e aí depois devolveram os nossos documentos e tudo certo, né? Ele pediu por que a gente estava ali e como estava tudo certo, né? Como realmente tá liberado agora para turismo, eles liberaram a gente tudo certo, né? Se tivesse sido em outra época em que a gente não pudesse sair de uma região para outra, a gente teria encontrado um problema se tivesse feito isso, né? Por mais que fossem regiões amarelas. Mas deu tudo certo. A gente viu que o pessoal parou outras pessoas, que os policiais pararam outras pessoas também. Então, tá realmente tendo uma fiscalização do fato das regras estarem sendo cumpridas ou não, né? E quando eu conversei com um policial, né? A gente conversou ali um pouquinho, ele falou, na verdade a gente percebe que tem bastante turista e daí a gente para de vez em quando para ver se o pessoal tá certo ou não, né? Então foi por isso, a gente tava literalmente olhando assim no celular e tava apontando para os lugares, então tava muito na cara que a gente era turista, né? Foi esse o motivo pelo qual eles nos pararam, porque perceberam que a gente era turista e eles queriam verificar se a gente tava com tudo certinho para estar turistando nesse lugar, né? Como a Itália ela ficou em zona gialla quase totalmente no dia 26 de abril, a gente tá fazendo a terceira semana, né, de zona gialla. E acredito que na semana que vem que a gente vai ter uma ideia melhor de como vai funcionar isso,
porque a gente tá ouvindo falar que agora vão aumentar o horário do copo e foco, então a gente não vai ter que mais estar dentro de casa às 10 da noite, provavelmente vai ser às 11. É uma coisa que os governadores de região estão pedindo muito pro presidente do conselho, pro Draghi, mas isso ainda não foi aprovado, né? Parece que vão boatos, não temos nada confirmado ainda a respeito de tirar a máscara no aberto. Daqui a um tempinho parece que os restaurantes vão poder atender com o público dentro também do restaurante, dentro do lugar fechado, porque uma coisa legal de falar é que o restaurante ele só pode atender o público no aberto, então se estiver chovendo e eles não tiverem uma tendinha, algo assim, infelizmente você tem que ou comer na chuva, embaixo da chuva, ou pedir levar para casa. O restaurante não pode servir dentro do local, a não ser para casos de refeição de empresa, né? Mas em linhas gerais, assim, os restaurantes eles estão atendendo só fora, não estão atendendo dentro, salvo casos específicos, que é esse de uma justificativa, por exemplo, uma justificativa no sentido, eu sou um trabalhador, eu preciso comer, né? Então, eu sou um motorista ou algo do tipo, então nesses casos os restaurantes podem atender até dentro do local fechado, mas em linhas gerais é só no aberto. Eu acredito que na semana que vem a gente vai ter mais atualizações, vai ter mudanças no decreto. Acredito que sejam mudanças boas, vai depender muito de como continuarem a questão dos contágios, né? Se eles subirem muito, as coisas provavelmente voltem, né? A gente provavelmente volta a ficar numa zona arancione ou rossa, mas a gente sente que o público italiano ele tá muito aflito, muito cansado de ficar em casa, né? Aqui tá começando a esquentar, os dias estão compridos, são 8 horas da noite, tá ainda claro. Então, o italiano ele tá com muita sede de sair. E vamos ver que atualização vai vir, que decreto vai vir, quais vão ser as novas regras que vão ser lançadas na semana que vem, a princípio. E a partir disso a gente consegue ter uma noção melhor de até como vai funcionar a questão da abertura das fronteiras, né? A gente escuta falar agora que provavelmente para os países da União Europeia vai ser tirada a quarentena de 5 dias, já foi na realidade tirada a quarentena de 5 dias. Então, quem vem de um outro país da União Europeia já não precisa mais fazer quarentena na Itália, né? Antes era obrigatório fazer uma quarentena de 5 dias, então agora já não é mais obrigatório fazer a quarentena, né? Já começa a liberar um pouquinho mais o turismo internamente da Europa. Os próximos passos vão ser o exterior, no sentido de outros continentes, não só a Europa, e aos pouquinhos as coisas vão se liberando. A gente percebe que o pessoal tem muita vontade de sair, então o turismo vai rodar por aqui também. E a gente espera em bem, né, que a vacinação ande pra frente, sempre mais. Pessoal, na sexta-feira passada saiu um novo decreto atualizando a situação da Itália com relação às viagens da e para o exterior. E o que mudou? Antes, se você morava na União Europeia, exemplo França, Alemanha, enfim, mesmo que você não morasse, você estava nesse país, você precisava ir para a Itália, você tinha que fazer quarentena, mesmo que você tivesse feito um teste do Covid e esse teste tivesse resultado negativo. O que isso significa? Que você estava lá no país, você estava, por exemplo, na Alemanha, então você fez o teste do Covid, deu negativo, você embarcou para a Itália, independentemente do teste ter dado negativo, você ia ter que fazer quarentena de 5 dias. A partir de agora, não mais. Você chega na Itália com o teste negativo e você pode viver normal, obviamente com todas as restrições que nós temos hoje, mas não é mais necessário fazer quarentena. Isso está valendo para todos os países da União Europeia e para a Inglaterra também, que não é mais parte da União Europeia. Teve alguns outros países para qual foi aplicada essa regra, mas eu acredito que os mais relevantes para a gente nesse momento são esses, né? A União Europeia e a Inglaterra. Infelizmente, para o Brasil, a restrição continua, então não houve nenhuma alteração que facilitasse a entrada de brasileiros na Itália nesse momento, mas no dia 24 de maio a gente vai ter um novo decreto e vamos ver se nesse vai ter alguma novidade. Nesse que saiu na sexta-feira não teve nenhuma, continuam as mesmas restrições para as entradas do Brasil, porém para outros países da União Europeia houve uma facilidade em que não é mais necessário fazer quarentena. Se caso ficou alguma dúvida ou você tem curiosidade de saber algum outro país para qual foi aplicada essa regra de não fazer mais quarentena, comenta aí. Tchau, tchau!